caso da catarinense Mariana Ferrer repercutiu na mídia e nas redes sociais. A influenciadora acusou o empresário André de Camargo Aranha de estupro em 2018. Este ano, o empresário foi absolvido pela Justiça. Além da sentença, o que ganhou repercussão foram a tese jurídica sustentada pela Promotoria Pública e a forma como a audiência online foi conduzida. Nós vamos conversar com a professora doutora Mônica Ovinski de Camargo Cortina, que é pesquisadora na área de Direitos Humanos das Mulheres e membro do NIEGEM, o Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Gênero da Unesc. Professora, o que ganhou aí, a mídia foi principalmente o entendimento do promotor no caso de estupro culposo. Isso é juridicamente válido? Esse termo existe? Bem, para explicar então com mais clareza essa questão, a gente deve observar o seguinte: a figura do estupro culposo ela não existe no Código Penal. Então, mas o que acontece também, a partir da análise que a gente faz das notícias que saíram na mídia, eu não tive acesso a todo o processo, mesmo porque o processo ele corre em segredo de justiça. Li algumas partes de algumas peças que estão, digamos, sendo divulgadas pelas redes sociais aí, mas a gente não tem o conhecimento completo do caso para se manifestar. Ao que parece, o réu ele foi absolvido por falta de provas, Por falta de provas da ocorrência do fato pelo qual ele foi acusado. Ele foi acusado pelo crime, pela Promotoria de Justiça, pelo crime da prática do crime do estupro de vulnerável. Artigo 217-A, parágrafo 1º, segunda parte do Código Penal. E o que diz nesse 217-A, parágrafo 1º do Código Penal? Que você praticar conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com uma pessoa que não possa oferecer resistência ao ato constitui crime. Então, o que diz na lei? Que quando a pessoa não tem condições, seja por embriaguez, seja por algum tipo de transtorno mental temporário, se a pessoa não consegue oferecer resistência, ou seja, se ela não consegue conferir o seu consentimento ao ato, o ato foi feito sem esse consentimento válido. Portanto, ele se considera o que nós chamamos de estupro de vulnerável, que é diferente da figura do estupro, que está lá no 213 do Código Penal, que é um crime praticado mediante violência ou grave ameaça. Então, essa é a primeira constatação, ao ler a sentença, que não existe nada que mostre nessa sentença, que pelo menos nessa que está transitando aí pelas redes sociais e pela mídia, nessa sentença de que fale que ele foi condenado pelo estupro culposo. A gente viu aí trechos dessa audiência online, vimos aí uma situação de constrangimento da vítima. Eu queria que a professora, como professora, como estudiosa da área, que a professora pudesse fazer um comentário, uma avaliação de toda essa situação, da situação da audiência, em específico do comportamento dos juristas nessa audiência. Bem, já houve as imagens que nós temos, que já foi levantada, por exemplo, no Ministério Público, que parece ter sido editada, mas de fato, independente de ter sido editada ou não, o que nós assistimos ali é a vítima sendo colocada no banco dos réus. Ela foi acusada como se ela fosse culpada pela violência sofrida. Em todo momento, ela é intimidada pelo advogado do réu, que traz ali elementos, fotos que ela tinha nas redes sociais, condena a postura dela nessas fotos e faz parecer ao juiz e a todos ali que estão naquela audiência de que ela é uma pessoa mentirosa e de que ela não merece a tutela penal. Então, infelizmente, há ainda, isso a gente vê há muito tempo, num modelo de advocacia criminal que não é aceito como um modelo ético de advocacia criminal, quando o advogado ou advogada utiliza da desmoralização da vítima para que isso possa servir como um fator para a absolvição do réu nos casos de crimes de violência sexual. Então, isso não é mais aceitável, que a vítima saia do seu lugar de vítima, do lugar que ela merece a tutela, a proteção e o acolhimento do sistema de justiça e passe a ser tratada como se culpada fosse, como se fosse responsável pela violência sofrida,
ou como se, por conta das suas fotos, da sua vida anterior aos fatos, ou mesmo presente, isso a desmerecesse como vítima de violência sexual. Nenhum homem está autorizado a praticar qualquer tipo de violência sexual contra uma mulher, sem que ela, no caso assim, contra o seu consentimento, sem obter o seu consentimento, ou mesmo, né, situações de vítimas que estão embriagadas e que são violentadas nessas situações. Isso constitui crime de estupro. A nossa legislação é bastante clara. Muito obrigada pelos seus comentários, né, pelas suas orientações e esclarecimentos. A gente espera realmente que essa situação não se repita, né? A gente avança tanto, mas em alguns setores, né, a gente ainda tem muito o que avançar. É verdade, Janine. Eu queria deixar um último recado aqui para as mulheres. Se você sofreu algum tipo de violência sexual, não se deixe intimidar por esse tipo de prática, seja ela vinda de qualquer âmbito do sistema de justiça criminal. Denuncie. Não permita que os acusados, que pessoas que praticam esse tipo de ato permaneçam impunes, né? Então, aqui fica um reforço para que essas mulheres vão à justiça e busquem por algum tipo de justiça, mesmo como no caso da Mariana, que ela está a duras penas nessa situação, mas nós acreditamos e confiamos que o processo ainda está tramitando, né, ainda pendente de recurso junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e que sejam tomadas as medidas cabíveis, não só no caso dela, mas também em relação à postura do advogado, do juiz, do promotor, enfim, de todos, né, que cada um os seus órgãos competentes nas suas instâncias para a apuração dos fatos, isso tudo possa ser averiguado e trazido a público, para que haja um mínimo de credibilidade do sistema de justiça criminal em relação às mulheres em situação de violência.